ditado pelo Espírito Emmanuel. Bênção de sol. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Paulo, Hebreus, de 12 a 15. É razoável estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações, a oferecer-nos de volta as reações consequentes. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos. E amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de fluidoterapia, onde iremos ouvir o Evangelho segundo a luz do Espiritismo e que possamos estar todos iluminados, né? Então, nesse formato que agora estamos, através da internet, e esperemos que seja realmente temporário, que possamos voltar, né, às nossas reuniões presenciais no centro, onde sentimos o nosso calor, estamos todos juntos, mas assim também estamos vendo as nossas imagens na tela, unindo nossos pensamentos, e nossos pensamentos são energias, né? E se a gente focar, todos nós focarmos esse pensamento, essa energia num feixe, seguramente ele se torna uma luz muito intensa e nos une a todos, né? No amor do Cristo, né? Então, hoje, com a leitura, ela começou a nossa reunião com a Lucila, né? Eu, Clodoaldo, estarei na direção, tá? O Evangelho, o Paulo, a vibração, a Margarete, e o relaxamento, a Cristina. Tá? Então, para estarmos mais ligados ao Mestre Jesus, ao Pai, vamos com todo amor, com todo carinho, unindo nossos pensamentos na fé no Cristo, no Evangelho que Ele nos deixou, e que possamos ter esse Evangelho com Paulo, um entendimento bem
tranquilo e bem atual, né, Paulo? E para isso, vamos nos concentrando, fechando nossos olhos e chegando ao Pai com a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. É sempre uma alegria, né, essa oportunidade de fazer a exposição do Evangelho. Hoje, particularmente, eu acho que foi um presente, porque, na minha opinião, esse texto do Evangelho é um dos mais bonitos, né, que traz uma mensagem profunda, a mensagem do amor, né? Então nós vamos falar hoje do capítulo 5, fora da caridade não há salvação, dos itens 6 e 7, a necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. Ele nos diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Isso está em Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Paulo deixa claro que entre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Ou seja, ele deixa claro que a caridade está acima da fé, pois a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e independe de qualquer crença particular. Mais do que isso, Paulo nos apresenta os caracteres da caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão, como sendo valores mais preciosos que podemos conquistar. Mas ele também nos alerta que é preciso, além de conquistá-los, colocar em prática tais valores, fazendo deles nossa diretriz de vida, pois, como bem nos apresenta em sua epístola, eles estão ao alcance de todos. Em algumas traduções, encontramos, ao invés de caridade, o amor. Inclusive na música da banda Legião Urbana, né, que é muito bonita, por sinal. E isso acontece porque, na versão original, o substantivo usado na epístola de Paulo é ágape, que significa amor. Amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, benevolência, mas que no hebraico também significa caritas. Mas que diferença isso faz? Do meu ponto de vista, nenhuma.
pois a caridade nada mais é do que o amor em ação. Mas vamos analisar as palavras de Paulo. Ele começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Aqui ele nos alerta que aqueles que propagam os ensinos divinos, sejam espíritas, católicos, evangélicos ou pregadores de qualquer crença religiosa que fale dos ensinos divinos, que de nada adianta ser belo nas palavras e pobre nas ações. Que somente pelo seu comportamento e pela sua luta constante contra as suas imperfeições é que podemos passar aos nossos irmãos a verdadeira mensagem de amor do Cristo. Caso contrário, a palavra será como um sino que tine, ou seja, fará muito barulho e chamará a atenção, mas não modificará os corações e as inteligências a que é direcionado. Depois ele nos diz assim: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. É um outro alerta importante, né, que é o fato de que ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. Jesus, em Mateus capítulo 11, se diz agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os revelados aos simples, referindo-se ao sentimento e à fé nos ensinamentos espirituais. A mediunidade e o entendimento das leis do universo dão sim ao ser uma maior responsabilidade frente à vida. E de posse disso, devem os seus detentores modificar suas condutas e buscar a humildade. Mas é importante refletirmos que a caridade mencionada por Paulo não é a esmola, nem mesmo só a caridade material, pois ele ressalta que quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Isso nos faz refletir sobre os gestos que praticamos. Não obstante a importância da ajuda material, se ela não vier acompanhada e, por que não dizer, carregada de amor, não se trata de caridade. Pode ser solidariedade, ato de humanidade, piedade, compaixão, mas não será caridade. Outro ponto não menos importante é quando ele nos diz: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Nesse momento, ele quer nos mostrar o lado indulgente da caridade, onde a nossa conduta deve estar pautada na humildade, livre de julgamentos e, acima de tudo, repleta de paciência, para que quando nos depararmos com situações de irmãos desesperados, revoltados e inconformados com a sua situação, podemos aceitar esse irmão, compreendendo que ele, assim como nós, é um espírito com imperfeições morais e que possivelmente carece de conhecimentos que lhe fortaleçam a fé na justiça e na misericórdia divina. Para finalizar, vamos analisar a frase "fora da caridade não há salvação", começando pelo comentário de Chico Xavier.
Chico disse assim: se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. O Chico nos deixa claro que a caridade não está ligada à fé, e muito menos a qualquer religião, que também nós pudemos ver aí no Evangelho de Paulo. E ele termina a sua frase dizendo que fora do amor não há salvação. Quando Jesus foi provocado pelos fariseus e perguntado por um doutor da lei: mestre, qual o maior mandamento? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Pois bem, quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Então, qual é o maior entrave para que nós possamos fazer da caridade o nosso padrão de vida? Infelizmente, ainda são o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são consideradas as principais chagas da humanidade, justamente por serem antagônicos à caridade. Portanto, tenhamos em mente que somente conseguiremos praticar a verdadeira caridade com naturalidade quando nos livrarmos desses vícios. Mas isso requer uma luta constante. Trata-se do orai e vigiai. Perseverança é a palavra-chave. Humildade para reconhecer nossas falhas é o caminho, e a reforma íntima, o grande objetivo a ser perseguido. Paulo, o convertido de Damasco, nos deixou essa lição em seus manuscritos, mas acima de tudo em seus exemplos. Ele, mais do que ninguém, teve que lutar contra o orgulho de Saulo, que significa aquele que foi muito desejado, o que foi pedido insistentemente, ou seja, sinônimo de grandeza, para dar lugar a Paulo, que significa pequeno. Que possamos, através das nossas lutas e conquistas diárias, nos tornar mais humildes, mais fraternos, mais humanos. Enfim, que a caridade possa fazer parte integrante de nossas vidas, pois essa é a vontade do Pai. Uma boa assistência a todos e que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Neste momento, eu convido a todos a fecharem os olhos e humildemente unidos num só pensamento, rogamos a Deus, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz, que nos envolva em uma aura de energia salutar, que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelos nossos semelhantes. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos neste momento de fé, estejam banhados pela energia que emana do teu poder e que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos,
tornando as pessoas mais fraternas. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva a todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, num leito de hospital, quer seja por enfermidades físicas, enfermidades espirituais, enfermidades sociais, aliviando o peso que carregam, tendo a esperança e a confiança em Ti, Pai. Que aqueles que se afundam no abismo dos vícios, das ilusões do mundo, possam perceber o mal que fazem a si mesmos. Que todos aqueles que chamam por vós sejam atendidos em suas necessidades. Que todas as crianças, os jovens e idosos recebam seu afeto divino e que nunca lhes falte mãos amparadoras. Queremos pedir pelo nosso Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com os olhos mais doces, conduzindo o nosso país com equilíbrio, honestidade e justiça. Pedimos aos amigos espirituais que depositem na água o remédio necessário ao nosso refazimento. Bálsamos de amor, de saúde, entendimento e esperança aos nomes do nosso caderno virtual. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Assim seja. Vamos iniciar o nosso relaxamento por nossa respiração. Inspirando profundamente e expirando vagarosamente, permitindo a renovação de nossas energias pela respiração, levando através da nossa corrente sanguínea energias salutares a todas as células do nosso corpo, inspirando boas energias e expirando as que já não nos servem mais. Repetindo, inspirando e expirando. Vamos concentrando nosso pensamento em nossa cabeça, relaxando toda a musculatura de nossa face, soltando nosso maxilar, deixando um leve sorriso esboçar-se em nossos lábios. A cada respiração, vamos aprofundando o nosso relaxamento. Vamos concentrando o nosso pensamento em nosso pescoço, percorrendo com esta luz nossa coluna, soltando a musculatura que a sustenta. Soltando agora os nossos ombros, trazendo alívio de todas as tensões, relaxando nossos braços, relaxando nossas mãos, focando agora em nosso tórax, sem esquecer a nossa respiração, permitindo que essas energias envolvam todos os nossos órgãos, revigorando e equilibrando. Passando agora a mentalizar o nosso quadril,
soltando toda a musculatura, nossas pernas, nossos pés. Sentimos que agora as energias fluem com maior facilidade em todo o nosso corpo físico, do alto da nossa cabeça até nossos pés. Nesse estado de tranquilidade, vamos nos dirigindo a uma paisagem tranquila, um bosque, uma praia ou um jardim, que nos traga paz, passando entre árvores, ouvindo o canto dos pássaros, e vemos uma imagem que se aproxima, sorrindo, com os braços estendidos. É Jesus, que nos convida a entrar em seu abraço. Agora estamos junto dele, envolvidos em sua luz, que acalma e traz equilíbrio ao nosso espírito. Somos luz, somos calma, paz e alegria. E sabemos que a qualquer momento que necessitarmos desse abraço, basta nos lembrarmos deste momento. E agora, repletos destes sentimentos de paz e amor, vamos pedir para a espiritualidade superior presente em cada lar, que neste instante possa administrar o passe coletivo em todos nós e em nossos familiares, para que tenhamos renovadas as nossas esperanças e fé. Muita luz. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Então vamos para o final de nossa reunião. Como a dona Eusibélia sempre diz, né? O final, coroando a nossa reunião. E vamos agradecer, né? A toda a espiritualidade, aos nossos mentores, aos nossos espíritos amigos, aos nossos irmãos aqui presentes. Agradecer ao Mestre Jesus por ter nos deixado esse maravilhoso Evangelho, essas explicações segundo a luz do Espiritismo, e possamos assimilá-la, trazê-la para o nosso coração, para a gente movimentar esse amor, né? Que é a caridade. Possamos levar essas energias a todos os nossos familiares, a todos os nossos conhecidos, a todas as pessoas. Então, vamos fechando nossos olhos, mais uma vez, chegando ao Pai. Pai, obrigado por mais esse dia. Obrigado por esse estudo, obrigado por essas energias salutares, obrigado por tudo, pela vida e pela paz. E que possamos estar aqui na próxima semana para mais um Evangelho, para mais essas energias salutares que nos equilibram e nos ajudam sempre. Que assim seja. É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado a todos, né, pela presença. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Evangelho Vamos estar maravilhoso. aqui na Obrigada. próxima semana. Boa noite. Boa noite. Obrigada, adorei também. Boa noite, boa noite.